Olá pessoal, nesse vídeo irei resumir alguns aspectos sobre a trombose, suas principais características e seus efeitos no corpo humano. Bora lá? Seu conceito. A trombose é um distúrbio vascular que ocorre pela solidificação do sangue em vasos ou no coração dentro de um indivíduo vivo. E esse pedaço eu vou denominar trombo, e ele vai interferir no funcionamento normal do sangue, atrapalhando a oxigenação, a nutrição e o transporte de catabólitos. Talvez você confunda ele com um coágulo, que são modos completos da região interna onde foram formados, mas veremos isso mais à frente. E mais um detalhe, esse processo é diretamente proporcional a ações coagulantes ocorridas dentro do sangue do indivíduo. A sua etiologia. A trombose pode se originar em 3 situações, normalmente ocorre numa mistura delas. Esse conjunto é a famosa tríade de Wischel. Primeiro temos a lesão endotelial, que é quando ocorrem certas agressões ao vaso, e ela pode ocorrer por certos fatores, como aumento na síntese de fatores de coagulação e ativadores de plaquetas, por redução na sua capacidade anticoagulante ou por perda de revestimento contínuo dos vasos. Isso pode ocorrer por alterações estruturais ou fisiológicas, tendo como exemplo nas estruturais traumatismos e nas fisiológicas, por exemplo, a hipóxia. Seguindo para o fluxo sanguíneo anormal. Nesse caso, ocorrem modificações na velocidade do sangue e turbulências nesse fluxo. A êxtase sanguínea, ou retorno venoso diminuído, pode ser ocasionado por fatores sistêmicos, como a insuficiência cardíaca, ou também fatores locais, como a compressão de certo vaso. Um aumento de velocidade, ou seja, uma aceleração, nós temos como exemplo o estreitamento de ramificações de certo vaso, que ocorreria uma diminuição da soma dos diâmetros desse fluxo sanguíneo. No caso de turbulências, o fluxo laminar sanguíneo enfraquece, ocorrendo assim um favorecimento do choque de plaquetas com o endotélio, ativando essas plaquetas e estimulando a coagulação sanguínea. Daí, o trombo cresce e se desenvolve, caso comum em aneurismas, arritmias, insuficiência cardíaca e etc. Bom, aqui temos uma situação bem interessante. Na letra A, temos um fluxo normal. Na B, mostra que o recesso nas válvulas do fluxo laminar turbilhona, já que as veias dilatam-se e a velocidade do sangue começa a diminuir, aumentando o choque das plaquetas no endotélio. Já na C, ao se chocarem, essas são ativadas, agregam-se e iniciam formando todo esse trombo, o processo de coagulação. Na D, podemos ver que o crescimento do trombo ele é rápido e multidirecional, ou seja, tanto sentido do fluxo quanto o contrário a ele mesmo. Por último, tem-se a hipercoagulabilidade, que pode ser tanto uma condição genética ou adquirida pelo indivíduo. Ela resulta de alguns processos, como o aumento do número de plaquetas, a maior disponibilidade de fatores procoagulantes, principalmente o fibrinogênio, e também a redução de inibidores de coagulação. Esse último pode ocorrer em casos de perda urinária, em uma síndrome nefrótica, por exemplo, ou uma síntese anormal, mais relacionada a situações genéticas. Podemos juntar tudo para exemplificar bem em um caso de trombose venosa profunda, em um caso de um paciente imobilizado no leito que sofreu algum traumatismo. Nessa situação, ocorrem as 3 causas comentadas, já que há uma diminuição da velocidade do fluxo nas veias por falta dos movimentos musculares no retorno venoso, ocorre sim uma lesão endotelial por hipóxia devido à redução do fluxo sanguíneo e também ocorre uma alteração da coagulabilidade do sangue pela reação de fase aguda após as agressões, com aumento da produção de fibrinogênio e das plaquetas. Aspectos morfológicos. Macroscopicamente, os trombos apresentam-se como massas de sangue solidificado de tamanho e cores variadas, aderidos à superfície que se formam em camadas sucessivas. Ao contrário dos coágulos que falei anteriormente, esses coágulos eles são elásticos, brilhantes e não aderentes às paredes do vaso. Os trombos eles são bem mais frágeis, foscos e aderentes à parede desses vasos, dos vasos e das camadas cardíacas. Microscopicamente, há a presença das estrias de Zahn, essas áreas acidófilas com aspecto reticulado ou laminar. Também há a presença de plaquetas e também de fibrina nessa região. Por último, as consequências. Caso não ocorra dissolução desses trombos, naturalmente ou através de medidas terapêuticas, ele pode obstruir totalmente ou parcialmente os vasos ou as câmaras cardíacas. Nesse caso, podem ocorrer processos como a conjuntivização, que seria a incorporação de trombos nas paredes desses vasos em caso de inflamações, e ou também a calcificação, que seria a formação de flebólitos que são visíveis em radiografias simples. Além disso tudo, esses trombos podem sofrer colonização bacteriana ou fúngica, ocasionando diversos outros problemas. Algumas manifestações clínicas podem ser observadas, como a isquemia devido à obstrução das artérias e também hiperemia passiva, e também a formação de edemas, já que a drenagem sanguínea foi bem reduzida. Isso é tudo, muito obrigado.